Bom dia, bom dia para você. Oh, aleluia, mais uma segunda-feira que o Senhor nos permite. Que bom estarmos na presença do Senhor. Que bom poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho do amor de Jesus, de falar um pouquinho, de conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. E você está aí comigo nesta batalha, né? Porque é uma batalha espiritual nós acordarmos de manhã, nos posicionarmos para ler a palavra, nos posicionarmos para orar, nos posicionarmos para buscar a Deus. É uma batalha todos os dias, né? Nós lutamos contra a nossa carne. Que o Espírito vença todas as nossas batalhas nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa vencer todas as nossas guerras nessa manhã, porque o Senhor peleja a nosso favor. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor a cada amanhecer, a cada dia que nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus Pai. Oh glória, Deus é maravilhoso, Deus é esplendoroso, Ele é bendito, benigno. E o seu amor e a sua misericórdia dura para todo sempre. Não somos merecedores do seu amor, não somos merecedores do seu cuidado, mas Ele cuida de mim e de você. E hoje Ele está cuidando da nossa vida, está cuidando daquilo que nós temos que fazer, está cuidando para que chegamos ao propósito que Ele estabeleceu na minha e na sua vida. E você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você sabe o que Deus chamou você para fazer? Você sabe o que Deus colocou no teu coração como algo especial para você desenvolver nessa terra enquanto aqui estiveres? Pois é, então temos que buscar saber este propósito, buscar saber aonde Deus quer nos usar, porque sermos vasos dentro de casa parado de nada serve. Fomos feitos para sermos usados na palavra, na oração, no amor, no abraço, numa ligação. Somos usados para tantas coisas, num prato de comida. Somos usados também na provisão. Somos usados em tantas coisas, nós fomos feitos para sermos usados. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? E nessa manhã nós queremos nos deleitar no Senhor, nós queremos nos entregar a Deus, nós queremos entender o que Ele tem conosco. Oh glória, oh aleluia, mas grandes são as batalhas espirituais que passamos todos os dias, grandes são as batalhas espirituais, na mente, no coração, no corpo físico, que temos que vencer todos os dias. E é muito mais fácil, de repente, né, a gente se deixar levar pela carne, pela vontade da carne, que às vezes é dormir até mais tarde, é descansar, é deixar as coisas de Deus para lá e vivermos o que é palpável. Mas nessa manhã o Senhor está nos convidando a viver o que não é palpável, a viver pela fé, a viver por aquilo que não vemos, a não viver por vista. Oh glória, que Deus abençoe você nessa manhã, que você possa sentir o Espírito Santo tocando o teu ser, que você possa sentir o Espírito Santo ministrando o teu coração nessa manhã, através dessa breve palavra que temos todos os dias, restaurando as estruturas. Aí já estamos restaurando as nossas estruturas, Jesus já está restaurando as nossas portas de entradas e de saídas. Já vimos algumas portas nesta campanha, né? A campanha do livro de Neemias, restaurando as estruturas. Então vai falar de tudo, dos muros, das portas, das dificuldades da restauração. E a gente agora aqui está nas portas. E hoje nós vamos ver uma das portas. Pega aí sua palavra, seu livro, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 3, versículo 28, vai dizer assim: da entrada da porta dos cavalos para cima, os sacerdotes fizeram reparos, cada um defronte à casa onde morava. Glória a Deus. Só esse versículo nessa manhã. Eu quero estrategicamente estudar cada porta bem rapidinho, porque a gente não tem muito tempo, né? Então hoje nós vamos falar sobre a porta dos cavalos. Então Jerusalém tinha 12 portas, né? Ainda existe essas portas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a porta dos cavalos. Esta porta, ela dava, né? Ela servia, como o nome diz, para os cavalos passarem.
E esses cavalos, eles poderiam tanto trazer mantimentos com suas carroças, tanto trazer o que precisava para dentro da cidade, como também os cavalos de guerra. Então, aqui eles começam a reparar a porta dos cavalos. E quem vai reparar as portas dos cavalos é cada um que morava ali de frente daquela parte do muro. Diz aqui, ó, os sacerdotes fizeram reparo na porta dos cavalos, cada um de frente da casa onde moravam. Nós falamos sobre isso em algum vídeo já. Reparar aquilo que está de frente para você. Reparar a parte do muro que está de frente para você. Reparar a parte do muro que você está vendo já que está destruída. Então aqui eles se colocaram na posição para reparar a parte do muro que fazia de frente, que dava a visão da sua casa. Então você está olhando a sua janela, você vê que o muro está quebrado bem na frente dos seus olhos e você não se movimenta para arrumar. De repente a gente vê muitos lugares assim, casas destruídas, muros destruídos, e você tá vendo que tá quebrado, tá vendo que tá destruído, tá vendo que tá ficando desprotegido e não se posiciona para arrumar. É igual você tá dentro de uma casa bagunçada, uma casa cheia de sujeira, cheia de bagunça, e você não se posiciona para arrumar. Isso aqui que está falando que eles se posicionaram para arrumar cada um de frente da sua casa. O que está de frente da sua casa, eu não posso ir lá arrumar. Não cabe a mim, cabe a você. O que está na sua jurisdição não cabe a mim, cabe a você. Então, nessa manhã, nós vamos já começar entendendo dessa parte. Entendendo que o que cabe a mim, não cabe a você. E a parte do muro que está estragada, de frente à sua casa, é a parte do muro que você tem que arrumar. É a parte do muro que você tem que se posicionar, se colocar em arrumação, se colocar em reparação, se colocar em reconstrução, em reedificação. Então nós vamos ver que aqui, vou tentar mudar um pouquinho aqui que o sol está muito no meu rosto. E aí nós vamos ver que eles arrumaram esta parte do muro. Hoje não tem jeito, ficou bem na frente mesmo, mas amém. Então nós vamos ver que eles arrumaram, repararam este muro. Cada um o seu muro, cada um a sua parte. O que você tem que orar para fazer, o que você tem que se posicionar diante de Deus, não adianta eu colocar a minha mão, né? Muitas vezes a gente tem esse hábito de pedir oração, de pedir intercessão, mas Deus requer de cada um a sua parte, né? Tem a historinha daquela pessoa que passava todo dia, a irmãzinha ir para a igreja: "Ô, irmã Maria, ora por mim." "Tá bom, irmã, vou orar." "Ô, irmã Maria, ora por mim." Todos os dias, até que um dia a irmã Maria se cansou e disse: "Olha, se arruma, vamos para a igreja que você vai orar por você mesmo," né? É o tempo de a gente, às vezes, buscar a oração nós mesmos, buscar entender aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes queremos colocar para o outro fazer aquilo que é nós que temos que fazer. Queremos colocar para o outro fazer aquilo que nós temos para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui que eles restauraram o muro, cada um a sua parte, cada um na sua parte da casa. E aí eles vão restaurar a porta dos cavalos. Então a porta dos cavalos, ela vai falar de trabalho, né? Quando fala que os cavalos vão entrar e sair com a manutenção, com os mantimentos da cidade, com a comida, com tudo que tinha que trazer para a cidade, né? Que cavalo era a força, né? O cavalo carregando aquilo que era preciso. O cavalo é símbolo de força. O cavalo é símbolo de força nessa situação de carregar, mas também é símbolo de guerra. É símbolo de luta, né? Nós vamos ver que os cavalos na Bíblia, eles têm uma grande parte bíblica aí nas batalhas, nas guerras, vem com cavalos. Até no livro de Apocalipse nós vamos ver os 4 cavalos, né? Que vão disseminar muitas coisas aí na terra, segundo a sua cor. Então nós vamos ver também que os cavalos, eles tinham algo específico. Então aqui nós temos a porta dos cavalos para ser restaurada, que é a porta do trabalho e da força,
que é a porta da força e da proteção. Quando falamos em guerra, falamos em proteção. Quando falamos em guerra que estamos vivendo, falamos de situações, de batalhas. Eu comecei esse vídeo falando sobre batalhas, né? Batalhas espirituais, batalhas da mente, batalhas físicas, batalhas no mundo do trabalho, batalhas no mundo financeiro, batalhas no mundo dentro de casa, batalhas na vida conjugal, batalhas na vida familiar com os filhos. Tantas batalhas que nós vivemos todos os dias, e aqui nós vamos falar do cavalo, da força do cavalo, da proteção que o cavalo nos dá, vai falar do sustento também que o cavalo trazia para dentro dessas muralhas, para dentro de Jerusalém. Então nessa manhã o Senhor quer restaurar em nós a nossa força para lutar, a nossa força para batalhar, a nossa força para buscar o sustento, a nossa força para buscar o mantimento, a nossa força diante das circunstâncias, às vezes, que nós não conseguimos. O cavalo é um símbolo de força, um símbolo de proteção, um símbolo. Tu vê que os carros, eles são considerados 70 cavalos, 50 cavalos. A força de um carro, ela é medida pela quantidade de cavalos que ela tem, pela quantidade da força que um cavalo tem. Imagina isso, você já parou para pensar nisso? A força de um cavalo. Então que nessa manhã o Senhor possa derramar sobre você forças de cavalo, sobre a sua vida. Quantos cavalos você está precisando? Quantos cavalos de força você está precisando aí para se levantar? Quantos cavalos de força você está precisando para se restaurar? Quantos cavalos de força você está precisando para se reerguer no mundo espiritual? Oh glória! Para que nós possamos vencer as nossas batalhas no dia a dia, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais da mente. Quantos cavalos são necessários? Deus está restaurando nessa manhã. Você pode até achar engraçada esta palavra trazida dessa forma, mas é algo especial que o Senhor está me dando agora. A força de quantos cavalos são necessárias para que você se levante. Deus está derramando sobre a nossa vida força, com a simbologia dos cavalos. Deus está derramando sobre a nossa vida força, porque muitas vezes estamos sem forças, estamos desmunidos, estamos caminhando, né? Caminhando sem forças, caminhando como um filhotinho de um animal e não com a força de um cavalo. Nessa manhã o Senhor está nos dando força, o Senhor está derramando força. Levanta sua mão aí nessa manhã, recebe a força do Senhor. O Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor é aquele que batalha por nós. Oh Deus poderoso. Mas aí a palavra vai dizer também: uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos na força do nosso Senhor, o Salvador. Então nessa manhã, quando a gente entende sobre a palavra dos cavalos, sobre a porta dos cavalos, para que ela serve, que nós temos que restaurar essa porta, restaurar essa força que tem dentro de nós, que muitas vezes morreu, restaurar essa força que tem dentro do nosso ser, que muitas vezes está minguada. Que nessa manhã você receba esta força, e esta força ela só vem de quem? Do dono, do soberano, daquele que é poderoso. Não podemos confiar nos cavalos animais, porque eles não têm força suficiente quanto a força que Deus dá para eles, quanto a força que o Senhor derrama sobre nós. Então esse versículo vai falar isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos na força do nosso Senhor, na força do Deus soberano. Então nós confiamos nessa força que Deus está derramando para nós nessa manhã. Quero que você entenda que quando falamos de porta dos cavalos, que quando falamos dessa simbologia bíblica, que quando trazemos aqui esta palavra sobre a força do cavalo, sobre os cavalos de força que Deus está derramando sobre a sua vida nessa manhã, restaurando a sua força espiritual, restaurando a sua força para vencer nas batalhas, restaurando a proteção, que o cavalo também é símbolo de proteção na guerra. A proteção, primeiro o cavalo vai com tudo. A gente pode ver que nos dias antigos, a gente viu em filmes, vê na Bíblia, vê em vários lugares, livros históricos, o cavalo tinha a sua força. Quem tinha os melhores cavalos de guerra não era só o que montava o cavalo também guerreava, o cavalo também mordia o outro cavalo, o cavalo também guerreava. Então nessa manhã Deus está nos dando os cavalos para batalhar contra o inimigo que tem tentado nos lançar por terra, que tem tentado nos atacar. Recebe nessa manhã a força desses cavalos do céu sobre a sua vida, recebe a força de Jesus sobre a sua vida nessa manhã, recebe a força para ser restaurado nessa manhã, para restaurar essa proteção, esta força que você perdeu. Deus está entregando para nós nessa manhã força.
em nome de Jesus. Que Deus te dê graça nessa manhã e força para prevalecer na caminhada, começando nessa segunda com força. Restauração de Deus na nossa vida. A paz do Senhor e até amanhã.